E vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre avaliação de desempenho, porque para você gerenciar conflitos, passar feedback, saber quem você precisa treinar, desenvolver ali na tua equipe, você precisa compreender de avaliação de desempenho. Não que essa seja exclusivamente a responsabilidade de você como líder, mas você também deve participar, né? Nós vamos ver as várias formas de avaliação de desempenho, o que cabe ao líder estar fazendo isso. Deixa eu abrir aqui o nosso slide para gerar esse acompanhamento contigo. O objetivo, então, da gente falar, entender e estudar sobre avaliação de desempenho nesse curso de liderança é para que você consiga alinhar as pessoas aos objetivos organizacionais, para que as pessoas deem resultado, que você consiga resultados através das pessoas. Elas precisam saber exatamente por que elas fazem o que fazem. E muitas vezes, talvez não esteja claro para as pessoas isso, porque raramente se dá uma avaliação de desempenho. Dificilmente a pessoa pede por si mesma. Sabe aquela história de quando a gente entra na empresa e os primeiros meses de trabalho a gente está ali mostrando, né, o resultado e dando sangue, querendo saber como é que a gente está indo, se estão gostando do nosso trabalho ou não? Então, isso é uma postura que a gente tem lá no início, né? Depois vai passando o tempo, a gente meio que se acomoda, como colaboradores paramos de pedir isso, e a empresa talvez para de dar, né? Uma vez que agora a pessoa já sabe o que deve ser feito, e muitas vezes essa falta, né, desse feedback, desse retorno, de continuar sempre buscando mais e dando esse norte para as pessoas do que se espera, qual a expectativa que a empresa cria para esse colaborador, o que se busca, né, que ele faça. Então, é dentro de uma avaliação de desempenhos que a gente foca nisso. Vamos lá conhecer um pouco mais, entender sobre isso, para você conseguir compreender até como é que o RH ali da tua empresa, do local que você trabalha, ele acaba utilizando isso. Você tem aqui uma referência, e da Alberto Chiavenato, ele é uma dos autores que falam, né, da gestão de pessoas, enfim, e ele fala que a avaliação de desempenho, ela serve muito mais sobre, né, ela tem essa apreciação sistemática, ou seja, eu vou aprofundar, vou analisar detalhadamente o desempenho dessa pessoa na função que ela exerce, na atividade que ela desempenha, para ver se as metas, os resultados que estão sendo alcançados são equivalentes com o potencial dessa pessoa. Você lembra numa outra aula eu falei do desafio versus o teu conhecimento, a tua competência? E que quando está desalinhado, esse desafio está muito baixo, ou a competência está muito elevada, e a empresa não está me cobrando proporcional a tudo que eu poderia entregar, isso pode gerar insatisfação, ou muitas vezes até tédio, você se sente insatisfeito com a empresa. Exatamente numa avaliação de desempenho que se procura identificar o quanto você está entregando o resultado, o quanto que a empresa está podendo te fornecer, eu digo assim, recursos e condições para que você possa ir evoluindo pouco a pouco. Então, aqui você tem o porquê de avaliar o desempenho dos colaboradores, das pessoas. Primeiro, para identificar aonde que a pessoa pode melhorar, aonde que está deficiente, o que se esperaria mais dessa pessoa e ela teria condições de entregar a mais. Claro que quando uma empresa tem lá seus planos de cargos e salários, os planos, né? Eu digo assim, cargos, salários e funções definidas, análise de cargos que a gente costuma falar, não sei se tu já ouviu falar esses termos, mas é com base nisso que deveria acontecer uma avaliação de desempenho. Não é toda empresa que tem esses cargos, definições de cargos definidas, assim, pontuadas, para saber qual a tua função, quais as competências que se espera, qual o conhecimento. E aí, quando se tem essa análise de cargos, é com base nela que se avalia o que se espera do colaborador, o que ele está entregando. Está compatível? Precisa melhorar? No que eu poderia estar cobrando e exigindo mais do colaborador? O que ele precisa ser treinado e desenvolvido? Então, são questões que a gente aprofunda dentro de uma análise e descrição de cargos. Isso, o RH geralmente é o responsável por fazer cada uma das funções, cada uma dos cargos que existem na empresa. Quem vai fazer essa análise e descrição de cargos é o RH, junto com o líder do setor, porque o líder
vai dizer o que se faz, com o que se trabalha, qual a atividade que essa pessoa tem que desempenhar. E aí se faz essa avaliação de desempenho pautada, né? Exatamente nesses critérios. O que se espera desse colaborador naquele setor, naquela área que ele trabalha. Também é feita a avaliação de desempenho para dar um feedback para a pessoa do que ele deve melhorar, do que ele deve continuar fazendo do jeito que ele está fazendo, alinhar esses objetivos e metas. Também serve para você alinhar aumentos salariais, ter um fundamento. A pessoa está querendo um aumento salarial. Vamos lá, o que ela está entregando é compatível, ela foi evoluindo com o decorrer do tempo, então promoções, transferências, fazer esse redimensionamento do colaborador internamente é através de uma avaliação de desempenho que a gente faz. Às vezes a pessoa precisa, nesse setor ela não está se adaptando, ela não está entregando o que se espera, mas talvez ela está numa função que não é compatível com o perfil comportamental dela. E eu fazendo o remanejamento desse colaborador já resolve o problema. Não preciso necessariamente demitir, posso ajustar ele dentro de outra função na organização. Outra questão é sugerir necessidade de mudança de comportamento. Eu avalio o desempenho também comportamental. Será que essa pessoa está sendo, eu digo assim, aceita? A equipe gosta desse colaborador? Eu digo assim, o convívio com essa pessoa dentro do ambiente de trabalho é sadio, é legal, as atitudes, as habilidades, os conhecimentos. Então, eu avalio, faço essa avaliação de desempenho e aí, com base nela, vou sugerir essas necessidades de mudança de comportamento, de atitude, de habilidade, de conhecimento que a pessoa tem que buscar. E também acaba melhorando a produtividade, uma vez que o indivíduo sabe o que ele precisa fazer para ir subindo de nível, para ir melhorando, ele vai querendo mostrar mais serviço, mais resultado para a organização. Outra questão que nós temos é quem que... antes disso, as críticas sobre as avaliações de desempenho. O que as pessoas falam dentro das empresas quando existe, né, essa avaliação de desempenho? Quais são as críticas? Geralmente acontece críticas, as pessoas bloqueiam, as pessoas veem a avaliação de desempenho como algo negativo quando não existe um planejamento para avaliar o desempenho, assim. É feito assim, de qualquer jeito, de qualquer forma, muitas vezes pautado muito mais na opinião do que necessariamente em dados. Não tem um treinamento para aplicação, a pessoa que vai aplicar às vezes não tem conhecimento nenhum sobre a função, sobre o setor, e vai lá avaliar desempenho. Como é que eu vou avaliar? Ou eu sou do RH. Como é que eu vou lá avaliar se a pessoa está indo bem no setor dela se eu não conheço nada daquele setor? Então, tem que ter a participação do líder daquele setor, daquela área, para que eu digo assim, que a avaliação seja realmente efetiva. O RH pode avaliar comportamento, pode avaliar questões assim que remetem à gestão de pessoas, não ao cargo em si, a função em si que essa pessoa executa. Aí, claro, o baixo envolvimento da administração, dos líderes, a ausência de líderes, às vezes, para avaliar as pessoas. O líder mal é mal dá conta de resolver todos os problemas e demandas que ele tem. Então, às vezes, acaba não conseguindo participar dessa avaliação. Os próprios colaboradores, muitas vezes, não participam da avaliação de desempenho. Se reduz apenas a preenchimento de formulário. Então, vai lá, preenche uma série de formulários, uma série de dados, que muitas vezes é irrisório, assim, tu não consegue, de fato, mensurar. Acaba sendo uma série de perguntas, coisas técnicas demais, que, bem no fim, não resolve nada, né? E, algumas vezes, também é visto como uma forma de punição ou recompensa. Beleza, se eu fui bem na avaliação de desempenho, vou ser promovido, vou ganhar um aumento. Se eu fui mal, vou ficar ali no mesmo lugar. Então, as pessoas já bloqueiam por causa disso. Aí você tem as causas dos problemas de desempenho. Muitas vezes, ok, é da habilidade, é da própria pessoa, é da falta de motivação do próprio colaborador, mas às vezes afeta também os fatores situacionais. O desempenho da pessoa está baixo porque ela talvez não tenha recursos adequados para trabalhar. Então, aqui no próximo slide, lembra, nós falamos sobre motivação. Isso é interno, cada um tem o seu motivo. Às vezes eu estou com baixo desempenho porque eu estou desmotivada, eu tô enfrentando um problema pessoal, eu não tenho os meus porquês estabelecidos,
E aí o meu desempenho acaba sendo ruim, não acaba sendo o esperado dentro da empresa. Às vezes me falta habilidade, me falta competência para a função, ninguém me treinou, ninguém me mostrou como eu devo fazer, eu fui aprendendo por conta, e isso também falta habilidade, óbvio que o desempenho vai ser baixo. E tem os fatores situacionais que você tem aqui. A qualidade dos materiais. A empresa fornece os materiais de baixa qualidade, quer que o resultado seja bom e às vezes acaba não sendo. Mas não é culpa do colaborador. Falta de equipamento. Quero que tu dê resultado, mas o equipamento que eu te dou para tu trabalhar tá precário, tá difícil de trabalhar com ele, tá com problema, a máquina não funciona, o computador é lento. Dando exemplos para trazer para a tua realidade. Fraca coordenação de trabalho, muitas vezes o líder não está em cima, não está dando norte, não está dando direção. Então a pessoa é um fator situacional, não depende só da própria pessoa, depende dos recursos, das coisas da organização, e aí eu dou um baixo desempenho para a empresa. As relações interpessoais que são difíceis, são deficientes, as pessoas não têm um convívio legal, é difícil, tá todo mundo caminhando em ovos, existe muito conflito interno. Treinamento inadequado, muitas vezes nem sequer existe o treinamento. Um ambiente de trabalho desfavorável, digo assim, que não propicia atenção. A pessoa precisa trabalhar focada, precisa ter atenção para o que ela faz, para as atividades que ela desempenha. E ela tá numa sala, dividindo a sala com várias pessoas. Existe conversa, existe gente falando no telefone. O ambiente de trabalho não é favorável. E aí, como é que eu vou render? Como é que eu vou dar um bom desempenho? Equipe insuficiente, ou seja, não tem gente o suficiente, tem muita tarefa, muita função, não se dá conta. Insuficiência de instrução, vem uma pessoa diz uma coisa, vem outra diz outra, e não é dada as instruções claras, as pessoas começam a fazer e aí a pouco não é aquilo. Fraca supervisão também relacionada a essa questão da liderança. E insuficiência de recursos, não tem recursos, não tem condições de trabalho adequada, não tem. Vamos pegar um exemplo desse material de proteção, sabe? Equipamento de proteção, às vezes. É um fator de desempenho. A pessoa está ali trabalhando, se cuidando para não se machucar, porque não tem equipamento de proteção adequada. Os recursos que podem ser desde equipamento de proteção até o computador, que a pessoa trabalha lá no escritório, não tem que levar o seu computador de casa. Tô aqui, eu tenho que imprimir um monte de coisa, falta folha no meio do expediente, e aí, obviamente, meu desempenho vai decair, não vou entregar tudo aquilo, porque talvez outros departamentos, outros setores que deveriam fazer a sua parte não fazem, não depende só de mim. Eu dependo de um outro setor, eu recebo o meu trabalho de um outro setor, de um outro departamento, de uma outra pessoa, e essa pessoa às vezes não está cumprindo a parte dela. Obviamente vai afetar também no meu resultado. Então eu quero dizer assim, que não basta olhar para o colaborador, ver a situação e dizer, essa pessoa está tendo vamos lá, está tendo uma avaliação deficiente, ela não está entregando o que a empresa espera. Mas eu tenho que olhar as causas, não basta só avaliar o desempenho e dizer, não, você está abaixo do esperado, não está cumprindo os objetivos da empresa, mas a empresa está fazendo a parte dela para que essa pessoa dê desempenho, eu digo assim, apresente resultado. Então, são pontos para serem ponderados quando se faz a avaliação de desempenho. E aí você tem quem que é responsável por avaliar o desempenho? O próprio colaborador. Eu mesmo me autoavalio. Existe formas de avaliação de desempenho que é o próprio colaborador que se avalia. Com uma série de perguntas, a própria avaliação de 360 graus, uma das partes da avaliação 360 graus, é para o próprio colaborador se avaliar. Como ele está indo, como ele avalia, né, sua própria função. O gestor, o líder, vai avaliar essa pessoa. O colaborador e o seu gestor junto podem fazer uma avaliação. Tem que ter uma lista, tem que ter uma série de perguntas, tem que ter pontos, né? Aí volta naquela questão que eu disse antes de ter esse plano, esse cargo, definições de cargos e salários bem estipulado, para que você tenha um norte do que cobrar dessa pessoa. Eu não posso estar tirando da minha cabeça. Você deveria estar fazendo isso e não está. Mas é pautado no quê? A pessoa já foi instruída que ela deveria estar fazendo isso? Quanto mais claro tiver essa descrição de cargos, mais a pessoa vai ter direção do que ela deve de fato fazer e o que a empresa espera dela.
A equipe também pode me avaliar, ou seja, todos os membros da equipe, um avalia o outro. Geralmente, quando existe esse tipo de avaliação, ele é anônimo, ninguém coloca nomes assim, mas a equipe pode avaliar cada membro da equipe. Cada equipe de colaboradores também, né? Uma avalia a outra. Uma comissão avaliadora, aí geralmente se junta lá pessoas, departamentos, existe uma comissão de avaliação, que aí volta nessa questão, o quanto que, de fato, a pessoa entende sobre o meu setor. Tem que cuidar, porque às vezes a comissão de avaliação, ela é os membros do RH, são pessoas que não entendem nada do meu setor e estão vindo ali avaliar o quanto vai ser efetivo de fato. O próprio RH, que faz a avaliação, e também pode ser todos esses elementos juntos quando a gente fala de uma avaliação de 360 graus. Então, eu pondero, eu avalio, quanto mais claro estiver a descrição de cargos, mais a minha avaliação de desempenho vai ser eficiente, porque eu tenho no que me basear, eu tenho no que me basear para cobrar esse colaborador sobre as funções dele. E, obviamente, no momento que ele começa na empresa, eu vou ter uma direção. São essas as atividades que a empresa espera de você. Chega na hora de avaliar o desempenho, é sobre isso que eu vou estar cobrando, não é sobre o que eu acho, a pessoa não pode adivinhar as coisas e eu também não posso me pautar simplesmente no que eu acho. Quanto mais claro estiver, melhor vai ser essa avaliação do desempenho. Então, mais um vídeo aí para você colocar nos teus conhecimentos sobre essa questão da avaliação do desempenho. O importante é você, como líder, procurar identificar dentro da empresa que você está, se já existe alguma política dessas de avaliação. Se a tua empresa é pequena, se você é líder, se você é teu próprio, eu digo assim, o dono da empresa e o gestor, comece a criar desde cedo assim uma forma de avaliar, de sentar com o teu colaborador e fazer essas autoanálises, né, de como ele está se saindo, o que poderia ser feito para melhorar. São coisas que não precisa esperar a tua empresa ficar gigante para fazer a avaliação do desempenho. Não, você pode eu digo assim, mensalmente, né? Assim que tu vê essas necessidades de alinhar expectativas, ponderar, é uma forma da pessoa também compreender, opa, a empresa está me valorizando, está vendo no que eu estou indo bem, está me dando sempre desafios para que eu possa estar evoluindo, melhorando a cada dia. Então, não espera vir de cima. E se a tua empresa nunca te deu avaliação de desempenho, nunca te forneceu, chega e pede. Olha, eu gostaria de ter um retorno sobre como eu estou indo nas minhas atividades. Eu estou atendendo as expectativas da empresa. O que mais vocês esperam de mim? O que mais que eu poderia estar fazendo? São maneiras de você também se manter ativo e estar disponível, estar disposto a que essa cultura da avaliação de desempenho passe a existir. Se nunca ninguém fez, parta de você essa necessidade, que também é uma forma de você continuar evoluindo. Eu espero que tenha feito sentido mais esse vídeo aí para você. E qualquer dúvida que você tiver, por favor, me chama. Estou tentando abrir aqui para mim finalizar. Então, assim, qualquer dúvida que você tiver sobre a avaliação de desempenho, me chama aí, vamos trocar ideias. Se você precisar de ajuda, Mari, eu não tenho ideias. Que perguntas que eu posso fazer para o meu colaborador, assim, para avaliar desempenho? Me chama que eu posso trocar mais informações com você, tá ok?